Você é aquele leitor de suspense mais ávido e tá sentindo falta de um pouco mais de ação, de um pouco mais de histórias assustadoras que vai te deixar com medo da sua sombra? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu tenho indicações de suspenses e também um pouco de terror para estômagos fortes. Olá, aqui é a Hannah e é isso mesmo que você viu. Hoje a gente vai falar sobre livros para estômagos fortes. Eu já tinha deixado aqui algumas indicações de terror leve para você entrar no clima de Halloween, mas eu sei que tem algumas pessoas que acham que isso é fichinha, que não vai assustar nada, querem um pouco mais de densidade, querem um pouco mais de sangue escorrendo pelas páginas. Então hoje eu tenho algumas dicas, inclusive eu anotei aqui no meu caderninho, porque eu sou uma pessoa millennium, né? Então tudo meu é no papel, para você também anotar aí em casa e depois você procurar. Até porque boa parte delas está no Kindle Unlimited, então vai ser bem fácil de você encontrar. Mas antes da gente começar a falar desses livros, não esquece de já deixar o seu like, de se inscrever aqui nesse canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai entregar para mais pessoas. Agora vamos pro vídeo. Começando por um livro que muito provavelmente você nunca viu falando aqui no YouTube, mas muito provavelmente você já deve ter ouvido falar dele pipocando lá nas redes sociais. Pesadelo Real é um livro que pode muito bem virar um filme depois, porque quando você lê, é basicamente um roteiro daquele de filme de terror bem slasher mesmo. E aqui a gente vai conhecer a história de uma família que só queria passar férias no meio da montanha. A ideia da mãe, até louvável, ela queria muito que os filhos saísse um pouco, né, das redes sociais, porque ficava muito grudada nas telas e tal. E ela queria ter esse momento de conexão com a família. E qual foi a brilhante ideia dela? Vou levar todo mundo, vou levar os meus filhos, vou levar o meu sobrinho também que tá aqui em casa, pra ir pra lá, vai todo mundo passar férias, vão passar umas 2 semanas já longe de tudo, já me programei. E eles vão curtir tudo, vão viver nas montanhas, vão ver a natureza, vai ficar todo mundo desconectado de internet, vai ser uma maravilha. A ideia é muito boa. O problema é que tá indo para um lugar que eles mal conhecem. Que o GPS passa a não funcionar depois de um certo momento. Não tem sinal de internet, não tem sinal de celular, porque a ideia era exatamente essa, ficar desconectado. E, obviamente, que coisas vão acontecer. O carro vai quebrar, vai acontecer alguma coisa, alguém vai precisar de alguma ajuda médica, sempre vai acontecer alguma coisa, porque Lady Murphy tá aí pra isso. E o problema é, como é que eles vão conseguir ajuda caso isso aconteça? E o que era o sonho vai virar realmente um pesadelo. E as cenas são tão gráficas que eu fiquei agoniada. Eu nunca tinha lido nada do autor até o momento, e esse foi o meu primeiro contato, então pense no meu susto, né? O autor não teve pudor nenhum, e eu acho que isso é bem característica de europeus, né? Escrever assim, que eles não têm esse pudor de escrever as coisas, e não é de um jeito ruim não, tá? É porque eles são realmente diretos, então eles não têm rodeio pra poder ficar cuidando da cena, assim, assado, não. É aquilo dali mesmo, e vai ter sangue, e vai ter sangue. E o próprio autor é italiano, então espera-se isso, né? Que vai ter essas coisas completamente sem rodeios. E eu dei de cara exatamente com cena desse tipo, pingando sangue, e eu ficava agoniada porque eu me via na cena. Eu me via no lugar da moça. O que é muito bom, porque eu fiquei imersa na cena, mas ao mesmo tempo era muito ruim, porque as cenas eram tão gráficas que eu não queria passar por isso, eu não desejo pra ninguém, nem pra própria personagem. Mas quanto mais você pensa que vai melhorar, mais as coisas vão acontecendo e a história não tem fim, é realmente um pesadelo sem fim aquilo tudo que os personagens passam, e você não tem a mínima ideia de como vai terminar, você não sabe nem se as pessoas vão sair vivas dessa história, e realmente é uma história pra te dar medo, pra te deixar assustado, é realmente uma história muito densa, e se você gosta desse tipo de história, essa indicação é pra você. Agora, já vindo pra cá pro Brasil, Ecos na Floresta é um livro que eu panfleto várias vezes aqui nesse canal, e eu vou continuar panfletando porque essa história é maravilhosa e você deve conhecer. Se você não leu ainda, leia. Inclusive tem resenha dele aqui nesse canal, então você dá uma olhada lá depois que esse vídeo aqui terminar para você entender em detalhes o que acontece com a Pop da Alice. Mas falando rapidamente, Campos do Jordão, quando exige um sacrifício, ele vai conseguir esse sacrifício, independente da forma que vai acontecer. Vai acontecer. E vai ter muito sangue. Eu nunca tinha visto Campos do Jordão da forma sombria como eu vi aqui nesse livro. E se você gosta de terror slasher, olha, esse livro aqui é pra você. Ele nem é tanto um livro, ele é mais uma noveleta. Eu terminei ele em menos de um dia e terminei tendo que pegar o meu queixo lá no chão, que eu não esperava tantas reviravoltas e nem tanto sangue. É aquele tipo de livro que você ouve osso quebrando, você ouve o barulho do sangue vindo, respingando, você consegue ficar muito imerso nesse tipo de história. Você não quer
parar, porque você quer entender o que vai acontecer e você fica muito curioso, principalmente com a questão que tem sombria sobre a própria cidade de Campos do Jordão. É uma história incrível, o melhor de tudo é que é ambientado em território nacional, então só leia. Agora, outro livro que também é para te causar medo e te deixar agoniado é Silêncio, Minha Querida. Esse livro também já foi resenhado aqui no canal. Se você quiser saber dele em mais detalhes, é só você dar uma olhadinha nele. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você conferir depois que esse aqui terminar. Assiste esse aqui até o final e depois que você vai lá no outro, não esquece. Mas aqui a gente conhece a história da Megan, que é uma moça que só queria realizar o sonho do pai dela. Queria muito que ela conhecesse o país natal dele. Então ela foi, embarcou dos Estados Unidos para a Irlanda e foi sozinha, andando um monte de mochileira para poder conhecer. E ela fica muito encantada com o jeito super educado do país, da população. Fica tão encantada com isso que ela não olhou nos pequenos detalhes mais sombrios, que é onde pode estar escondido os piores segredos do país. Esse livro também é sem rodeios, ele é direto, reto, então se tiver que pingar sangue, vai pingar sangue na cena. Se tiver osso quebrado, vai ter osso quebrado na cena e você vai ouvir quando isso acontecer. Então você vai ficar tão imerso na leitura que você vai ficar nervoso, vai ficar agoniado. Inclusive é um livro que ele pode ter muitos gatilhos. Aliás, todos os livros que tem aqui que eu tô citando, eles têm gatilhos. Então vocês têm que dar uma olhada lá no começo, lá no aviso, na sinopse, para ver se não tem alguma coisa, algum detalhe que vai incomodar você. Aliás, esse aqui é indicação só para quem tem estômago forte. Mas mesmo assim é bom a gente avisar. Eu li muito rápido, mas isso não quer dizer que eu terminei ele com a mente sã, não, tá? Eu terminei muito agoniada, com um misto de sensações, e eu recomendo muito se você tiver estômago forte. Esse livro aqui é pra você, principalmente se você gostar daquele thriller psicológico bem pesadão. Voltando a falar do autor italiano Catedral do Mal, é um outro livro dele também que eu li. E se Pesadelo Real ele é mais pro terror e slasher, aqui a gente tem um thriller no ar. Mas mesmo assim, ainda é uma leitura bem pesadona. Catedral do Mal traz a história da Catedral de São Paulo, que é muito procurada por conta da sua arquitetura, né, gótica, mais sombria. E muita gente procura lá exatamente para poder fazer casamentos, festividades e tudo mais. E aí a igreja está sempre com a agenda lotada e tal. Então tem muitos funcionários que trabalham lá, como por exemplo o Johnny e o Brad, que são amigos e já trabalham lá há um tempo, sempre nos bastidores, né, arrumando as coisas, mas como um zelador. Quando vai ter um casamento, vai ter uma festa, eles sempre dão um jeito de ir pra lá, né? Terminam o serviço mais rápido, se arruma rapidinho e vão pra lá pra festa pra ficar lá nos fundos, dar uma de penetra pra ver se eles conseguem enfilar algum salgadinho, alguma coisa assim. E essa seria apenas mais uma festa que eles iam fazer. Só que antes disso, eles tinham que fazer algumas atividades que o padre mandou. E isso incluía eles irem até os fundos da igreja. Só que quando eles chegam lá no fundo da igreja, eles encontram uma porta que eles nunca tinham visto antes. Ou melhor, até tinha visto, mas ignorava. E quando foi hoje, essa porta estava convidativa porque estava aberta. Estava só encostado. E aí, o que, que tem atrás dessa porta? A gente vai encontrar coisas que jamais se imaginava, né? Tem muitas histórias de terror que se fala sobre igrejas antigas, que é mal assombrada e tal. Agora, imagina se tudo isso virar de uma forma bem real. Só que a forma como é colocado aqui, não vou dizer se sobrenatural ou não, mas eu vou dizer que beira o limite da sanidade humana. E vale a pena a leitura, é uma leitura também rápida, porém é bem pesada, e muito mais pesada, inclusive, do que Pesadelo Real. Então vá com o teu estômago preparado, mas você vai saber que você vai ficar com medo do escuro depois que você terminar esse livro. Continuando com essa lista, Karin Slaughter é uma autora que muita gente gosta, né, por conta do jeito dela escrever thrillers, mas ao mesmo tempo ela também tem uma mão bem pesada, e quando ela quer fazer cena violenta, ela faz. Inclusive, é isso que acontece em Flores Partidas, que até hoje eu não tive coragem de ler. Porém, todavia, entretanto, eu li A Garota dos Olhos Azuis, que é um prequel do que acontece com a vítima de Flores Partidas. Então a gente tem uma narrativa pelo ponto de vista dessa vítima e tudo o que ela pensava, tudo o que ela sentia, e a gente encontra os pensamentos dela de uma forma tão brutal, sabe? É tão profundo, é tão depressivo, que realmente eu saí depressiva dessa leitura, de tão pesada que ela é. Eu fiquei com medo por ela, eu fiquei assustada, preocupada inclusive, e eu não sabia o que era que ia acontecer, né? Eu sei o que vai acontecer depois, porque tem a sinopse do outro livro, mas só lendo por Garota dos Olhos Azuis é um livro muito assustador, ele é muito pesado, e isso porque ele tem pouquinhas páginas, acho que ele não tem nem 100 páginas. Se você já quiser ter uma palhinha do que é a escrita da Karin, recomendo Garota dos Olhos Azuis. Acho que você vai ficar com bastante medo e já vai saber o que você vai encontrar no restante dos livros. Voltando para a literatura nacional,
Central, Sangue Abaixo de Zero, também é um livro que já foi citado aqui nesse canal quando eu estava falando sobre livros que se passavam no inverno. E aqui a gente tem uma seleção de contos, é uma antologia, onde o tema central é frio, gelo, tudo que seja envolvendo o inverno. E então os autores tiveram toda a liberdade para fazer contos de suspense, de realismo mágico, de terror, terror slasher e tudo o que você possa imaginar. Então tem muitas referências também a Jogos Mortais, tem muitas referências à Guerra dos Mundos, tem uma série de coisas ali, tem uma salada de temas. Você escolhe, tem uns contos mais pesados, tem outros mais leves, então esse livro seria o mais meio termo, mas ainda assim, os contos que são mais pesados, eles realmente vão te dar pesadelo. Eles conseguiram ser bastante gráficos, mesmo com contos em poucas páginas, mas eles conseguiram ter bastante detalhe. E eu quase não vejo ninguém falando dele. Eu acho que ele até saiu de tiragem, então se você conseguir encontrar ele num sebo ou em algum saldão que tem numa livraria de bairro, alguma coisa assim, feirinha de livro, você já aproveita e leva para você, que vai ser uma raridade. E por último, mas não menos importante, O Fazedor de Anjos é um romance nacional, mas que eu quase não vejo ninguém falando dele na internet. Então, se você encontrar ele, com certeza ele tem no Kindle Unlimited, você lê e vamos espalhar a palavra do Fazedor de Anjos pela internet, porque esse livro merece o hype. Aqui a gente conhece a história do Josias, que é o detetive mais sujo, libertino, amoral, debochado que você já viu em toda a história literária. E ele, apesar de ter essa fama ruim, ele também tem a fama de ser o melhor detetive da delegacia da Polícia Civil de São Paulo. E é exatamente ele que é o procurado quando tem que resolver os casos mais cabeludos que a polícia encontra. Como, por exemplo, o do secretário de Segurança Municipal, que foi encontrado numa posição não muito boa perante a sociedade, né? Ele foi encontrado já desvivido e ele é uma das vítimas do serial killer chamado O Fazedor de Anjos, que tem um jeito muito peculiar de deixar suas vítimas nas cenas, porque ele quer que seja encontrado e quer que saia no jornal. Ele quer ficar famoso. E para isso ele não mete esforços na sua criatividade artística, né? Ao deixar as cenas, se é que a gente pode chamar assim. Por conta disso, as cenas têm muito sangue pingando, tem muitos detalhes, principalmente quando o Josias começa a investigar do jeito dele super debochado. Nem ele às vezes aguenta a própria cena quando ele encontra. Imagine o leitor vendo tudo aquilo pelo ponto de vista do Josias. O autor também não teve pudor algum na hora de escrever as coisas, é tudo bem direto, é reto. Quando tem que ser violento, é violento mesmo, tem que pingar sangue mesmo. Então, prepara o teu estômago, prepara o teu espírito para você ler esse livro, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse suspense. E, aliás, se ele virasse um filme, certamente eu assistiria também. Agora me conta aqui nos comentários, tem algum livro desses aqui que você conhece? Tem algum outro que seja tão pesado quanto esses que você também gostaria que eu conhecesse? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar figurinhas e quem sabe eu até consiga outros livros novos para ler por aqui. Antes de você ir embora, não esqueça de dar uma olhada na tela final que pode ter algum outro vídeo que também interesse você. Até o próximo vídeo, tchauzinho!